pessoal, eu sou a Priscila e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a demissão humanizada e como fazer uma demissão humanizada. Esse assunto ele surgiu porque eu fiz um post recente no LinkedIn sobre o que é e quais os passos da demissão humanizada e muitas pessoas me perguntaram se existia aqui no Brasil e como funcionava, porque não conheciam, não sabiam que existia esse processo de demissão. Então, por isso eu pensei em abordar esse assunto aqui no canal. Então, vamos lá, pessoal. O que é a demissão humanizada? A demissão humanizada é uma estratégia e uma forma de fazer a demissão, de planejar essa demissão para que ela cause menos danos para o meu colaborador. Então, eu tenho um planejamento prévio que é feito e algumas ações que são feitas depois da demissão para que o meu colaborador, mesmo sendo demitido da empresa, ele sinta que a empresa valoriza e valorizou tudo que ele fez pela empresa e tudo que ele ajudou ela a construir. O processo de demissão por si só, ele já não é um processo fácil, ele já não é um processo agradável, mas é uma forma de minimizar os danos causados pelo desligamento para a vida do meu colaborador. E ele vai sair da empresa com a sensação de que mesmo sendo desligado da empresa, ele foi valorizado até o último minuto que ele esteve lá. Bom, então vamos para a segunda dica, que é o passo a passo de como fazer a demissão humanizada dentro da minha empresa. A primeira dica é: cuide das informações para que não haja vazamento das informações de desligamentos. Nós sabemos que quando acontece o vazamento de alguma informação, a rádio peão que nós conhecemos, que são as informações extraoficiais que acontecem na empresa, elas podem acontecer sim, e não há nada mais grave do que o colaborador ficar sabendo que ele está em uma lista ou que ele vai ser desligado por uma fonte que não seja a oficial, que seria por meio do departamento pessoal acompanhado do gestor responsável por ele. Então, isso faz com que muitas vezes o colaborador ele saia da empresa, ele se sinta lesado e em muitos casos ele até entra na justiça, porque realmente você saber que você vai ser desligado por uma fonte oficial, isso é muito ruim, é muito prejudicial para a relação do colaborador e da empresa, tá? Então, primeira dica, ok? Vamos para a segunda dica, que é a escolha do local adequado para o desligamento. Então, quando eu tenho um desligamento, eu não posso informar a pessoa em qualquer lugar, na frente de outras pessoas. Eu tenho que ter um local adequado e esse local ele não pode ter interrupções. Então, não pode ser uma sala que as pessoas ficam abrindo para perguntar, para tirar dúvidas. Tem que ser um local fechado, isolado, onde só esteja o colaborador, o gestor e o departamento pessoal, a pessoa responsável pelo departamento pessoal. E aproveitando que eu já entrei nesse assunto das pessoas envolvidas no desligamento, quem faz a demissão do colaborador é o gestor direto. Não é o departamento pessoal, não é a pessoa lá de gestão de pessoas que vai cuidar do desligamento desse colaborador. Já vi empresas que tinham políticas onde o departamento pessoal tinha que desligar o colaborador ou o RH, e isso gerava um transtorno imenso, tanto para o profissional que fazia o desligamento, quanto para a pessoa que estava sendo desligada. Por quê? Quem avalia aquele colaborador diariamente, que acompanha as atividades, é o gestor. E aí, do nada, vem uma pessoa do departamento pessoal ou do RH, que a pessoa viu pouquíssimas vezes e vai justificar um desligamento para essa pessoa quando a pessoa que acompanhou, que avaliou, que esteve lado a lado dele foi o gestor. Então, toda demissão ela é feita pelo gestor. O que o RH pode ajudar nesse caso é orientar esse gestor para fazer o desligamento da melhor forma possível. Porque às vezes é uma pessoa que assumiu o cargo recentemente, está insegura no que falar e como falar, então o RH ele entra com o papel de orientação.
E o departamento pessoal, ele entra com o papel de orientar esse colaborador, no caso, ex-colaborador, né? No sentido de orientá-lo sobre o saque do FGTS, sobre as parcelas do seguro-desemprego, sobre a rescisão, quando será paga a rescisão e os valores que vão ser pagos na rescisão. Então, essa é a orientação dada pelo departamento pessoal. E o papel do RH, nesse caso, é a orientação para o gestor para que ele faça o desligamento de uma maneira mais humanizada. Ok, pessoal, até aqui? Então, o próximo item é como passar a informação de que o colaborador ele foi desligado. Então, se você vai desligar o colaborador por uma redução de custos da empresa, é importante que seja explicado o motivo. Então, olha, você está sendo desligado por uma redução de custos na empresa, a gente precisou cortar o pessoal, não é nada em relação ao seu trabalho, ao seu desempenho, que a gente precisava fazer a escolha por uma pessoa e precisou ser você nesse momento. Pensando no momento que nós vivemos hoje, que é um momento de crise, que tem muitas empresas cortando funcionários, se você tem informação que outras demissões virão, gente, não é necessário passar essa informação para aquela pessoa. Vamos supor que ainda tenham mais 30 desligamentos que serão feitos. A pessoa ela vai sair de lá, vai pegar as coisas dela para ir embora e vai falar, olha, eu fui demitida e tem mais 30 pessoas que vão ser demitidas. Isso gera um caos total na empresa, uma sensação totalmente desnecessária, né? Que não precisa, se a empresa estiver passando por esse momento, é um fato, mas ele não precisa ser compartilhado com as pessoas, né? Nesse momento, quantas ainda terão, que isso vai gerar uma sensação de caos, uma negatividade, uma preocupação com os colaboradores e isso vai afetar diretamente o clima da sua empresa. Bom, vamos então pensar no desligamento feito no caso de comportamento ou alguma questão técnica que não foi desenvolvida pelo colaborador e que fez com que ele não desempenhasse bem o seu trabalho. Pensando que nesses casos é sempre importante, antes de desligar, a gente tentar reverter a situação. Se ele tiver uma deficiência numa questão de competência técnica, a gente vai tentar oferecer cursos para ele. Se for uma questão comportamental, a gente vai oferecer feedbacks para ele, para que ele melhore o desempenho dele, melhore o comportamento dele. Se nada disso tiver resultado, aí a gente pensa numa demissão. E se for uma demissão por comportamento, eu nunca posso chegar no meu colaborador e falar, olha, você não é comprometido, você não é esforçado. Isso eu estou rotulando aquele colaborador. Então, ele vai sair carregando sempre aquilo com ele, que ele não é esforçado, que ele não é comprometido, e ele vai achar que ele é daquela forma, ele vai se autorrotular, porque você está rotulando aquele colaborador. E quando eu tenho um colaborador que ele não é comprometido na empresa, com a empresa, não necessariamente ele não é comprometido com outras áreas da vida dele. Então, por isso que você precisa ressaltar a questão do comportamento. Nessa situação, você não demonstrou comprometimento. Nos últimos meses, eu não tenho percebido esforço da sua parte em relação sempre voltado ao trabalho, ao comportamento dele diante do trabalho. Assim, eu não rotulo, eu especifico que é o comportamento dele que acarretou numa deficiência no desempenho dele e que tiveram sim tentativas, tiveram feedbacks e tentativas de reverter essa situação. Como não houve resultado, ele precisou ser desligado, porque a empresa ela precisa de pessoas que tenham um desempenho esperado, enfim. Tá ok até aqui, pessoal? Então, deixando bem claro a forma de desligar um funcionário, que ele saia de lá consciente da onde ele pode melhorar, do que está acontecendo na empresa e quais foram os motivos de fato que levaram a decisão de demiti-lo, mas que foram decisões
impessoais. Não, eu não estou falando da pessoa, estou falando do comportamento, do desempenho ou de uma situação que a empresa está passando. Para a gente finalizar, ajude o colaborador a se recolocar no mercado. Existem N formas de ajudar esse colaborador a se recolocar no mercado. A primeira delas é: indique esse colaborador. O seu RH ele pode ter uma lista de outros RHs de empresas onde ele possa encaminhar o currículo para indicar esse colaborador para outras empresas. Outra dica é, se você mesmo como gestor, você tem um contato com outras empresas, encaminhe o currículo desse colaborador para essas outras empresas que você tem contato. E o RH também pode ajudar nesse aspecto, que é de montar um manual de elaboração de currículo para esse colaborador ele ter um auxílio para elaborar o currículo dele, que às vezes ele não tem, ou para melhorar o currículo que ele já tem. Então, essa pode ser uma ação também do RH em relação ao desligamento. Sobre a carta de recomendação, muitas vezes nós recebemos uma carta que está lá escrito nada que desabone. Nada que desabone não fala absolutamente nada do seu colaborador. E se ele foi demitido sendo um bom funcionário, né, sendo comprometido com a empresa, não há problema se você colocar os aspectos positivos dele na carta de recomendação, o quanto ele agregou na sua equipe e na empresa. Então, se vocês puderem colocar essas informações na carta de recomendação, com certeza o recrutador, ao receber essa carta, ele vai analisar e vai ver que realmente foi um colaborador que fez a diferença na sua equipe e na sua empresa. Ok, pessoal? Então, espero que tenham ajudado as dicas que eu deixei aqui para vocês e implantem na empresa de vocês. Vocês podem ver que são dicas fáceis de fazer, de aplicar. E fazem toda a diferença num processo de desligamento, porque o seu colaborador ele vai sair da sua empresa com a sensação de que ele contribuiu, de que o ciclo dele se encerrou e preparado para os desafios futuros, para novas vagas e novas oportunidades de trabalho. Ok? Pessoal, curtam o vídeo, deixem seus comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que em breve nós teremos mais dicas para vocês. Até a próxima!